Olá, gente. Seguimos então aqui com as nossas aulas. Eu decidi quebrar a aula sobre distribuição de probabilidades em pedaços menores para não ficar muito pesado. Então, nessa aula aqui a gente vai focar nas distribuições de probabilidades discretas, tá? Que vão ajudar a gente a entender o que é uma distribuição de probabilidade. Né? Depois fica fácil entender o caso das distribuições contínuas também. Tá? Então, né, tentando definir o que é uma distribuição de probabilidades, o primeiro conceito que a gente tem que pensar, e que agora, né, vai valer aí para tudo que vier depois dentro da estatística, um dos principais objetivos da estatística é descrever o comportamento, né, do que a gente chama de variáveis aleatórias. Tá? Então, qualquer variável que né, tenha uma incerteza que a gente não sabe exatamente qual é o valor, por isso que ela é uma variável, né, ela a gente chama de uma variável aleatória. Né, quer dizer que essa variável ela pode ter diferentes valores, dependendo da situação. Tá? É diferente de uma constante. Né? Uma variável aleatória ela pode assumir diferentes valores. Tá? Em termos simples, para a gente, a variável aleatória nada mais é do que os eventos que a gente estava falando antes. Né? Então, podem ser eventos discretos. Então, por exemplo, a gente estava falando da captura do inseto pela planta carnívora. A gente falou, né, de captura e não captura. Então, a nossa variável aleatória, né, tentativa de captura, pode assumir dois valores: capturou, não capturou. Tá? Ou a gente pode ter uma variável aleatória que é contínua, por exemplo, temperatura. Então, cada dia, cada hora, cada lugar tem uma temperatura diferente. Né? Então, essa variável pode assumir aí infinitos valores, né, aleatórios. Matematicamente, a gente vai definir uma variável aleatória dessa maneira: uma função que associa um valor numérico para cada resultado possível de um experimento dentro, né, de um espaço amostral. Mas o que será que é essa função? Né? Esse valor numérico? Né? Por que essa coisa tão complicada? Mas, na verdade, não é tão complicado assim. É o que a gente já estava falando antes. Né? Esse valor numérico nada mais é do que uma probabilidade. Tá? E essa função é o que a gente chama de uma função de probabilidade. O que essa função vai dizer? Ela vai dizer, olha, para cada valor possível da minha variável aleatória, eu tenho associada uma probabilidade de observar esse valor. Tá? Então, por exemplo, né, qual seria a chance de uma planta carnívora capturar 5 a cada 10 insetos? Tá? Isso seria, a gente poderia ter uma função de probabilidade dizendo para a gente qual é a probabilidade de capturar um inseto, qual é a probabilidade de capturar 2 insetos, 3 insetos, 4 insetos, 5 insetos, 6 insetos. Né? E isso seria a nossa distribuição de probabilidade, né? A nossa função, né, de probabilidade, de distribuição de probabilidade para essa variável. Tá? No caso das variáveis discretas, que é o que a gente está falando agora, fica fácil porque cada eventinho discreto a gente associa, né, a uma probabilidade, tá? Que a gente vai chamar então de probabilidade, função de massa de probabilidade. Porque imagina que, né, o total da probabilidade é 100%, né? Você tem que dividir esse 100% entre os diferentes resultados possíveis. Então, essa massa de probabilidades, né, se o 100% fosse um bolo, né, o que a função de probabilidade de massa está fazendo é determinar o tamanho da fatia do bolo que vai para cada um dos eventos, né, dos resultados possíveis. Tá? Então, no caso da probabilidade de uma captura de insetos, se a gente estivesse pensando em uma única visita de um inseto, né, a gente poderia ter uma função de massa de probabilidade que é essa aí. Né? A probabilidade é P de você capturar o inseto e a probabilidade é Q de você não capturar o inseto. São os únicos dois resultados possíveis, capturar ou não capturar. Então, essa nossa função, né, ela distribui essa massa de probabilidade entre P e Q. E como são só dois resultados possíveis, naturalmente, se eu defino que P, por exemplo, é 0,2, Q necessariamente tem que ficar com o resto dessa massa de probabilidade. Né? Então, fica 1 menos P. Né? Ficaria 0,8.
E essa distribuição, na verdade, ela tem um nome, ela existe, ela chama distribuição de Bernoulli. Foi o nome da pessoa que inventou essa distribuição, que é a distribuição de probabilidade acho que mais simples que existe. Também não é muito útil, mas ela tem uma função, digamos assim, didática. Então, a distribuição de Bernoulli ela determina a distribuição de probabilidade de um único evento discreto com probabilidade de sucesso P e probabilidade de falha Q igual a 1 menos P. Então, pensa aí, o que seriam esses eventos discretos aí, binários? Poderia ser captura, não captura, presença ou ausência, cara, coroa, sim e não. E geralmente, nessas distribuições binárias, que você só tem 2 resultados possíveis, a gente tende a chamar os resultados de sucesso e fracasso. Então, a gente sempre generaliza alguma coisa. Então, no caso da captura, se você capturou é um sucesso, se você não capturou é um fracasso. No caso de presença e ausência, se está presente é sucesso, se está ausente é fracasso. Vocês vão ver bem na literatura essas distribuições com resultados aí binários, sempre descritas como sucesso e fracasso. E aí, cada distribuição de probabilidade vai ser definida por uma função de probabilidade, e os parâmetros dessa função. Então, por exemplo, a distribuição de Bernoulli, ela tem um parâmetro Q, que vai variar entre 0 e 1, pertencendo aí aos números reais. Então, eu posso ter uma probabilidade 0.2, eu posso ter uma probabilidade 0.234, eu posso ter uma probabilidade 0.234, 5, 6, 8, 9, 10, 50, quantos dígitos eu quiser, infinitos dígitos, mas sempre aí entre 0 e 1. E a função de massa de probabilidade é essa aí que a gente já tinha visto. Ou você tem uma probabilidade P de sucesso, então K seria o nosso resultado, sucesso ou fracasso, ou você tem uma probabilidade Q de fracasso, que é 1 menos P. Por exemplo, se a gente joga um dado, esse evento, essa variável aleatória, jogar um dado, tem uma distribuição Bernoulli com probabilidade igual a 1/6. Então, se o meu sucesso, eu defino que sucesso é tirar 1/6, a minha probabilidade de sucesso é 1/6, a minha probabilidade de fracasso é 1 menos 1/6. Indo um pouco além da distribuição de Bernoulli, uma distribuição que é um pouco mais útil para a gente, é a distribuição binomial. Então, a Bernoulli ela tratava de uma única realização. Então, você jogava um dado uma vez e acabou-se. A distribuição binomial ela vai modelar a distribuição do número esperado de sucessos em uma sequência de N realizações. Ou que a gente chama às vezes de trials, de tentativas, de um evento discreto. Então, é a mesma coisa, é um evento binário, com uma probabilidade de sucesso P e uma probabilidade de falha, que é Q igual a 1 menos P. Mas, em vez dessa gente só ter uma realização desse evento, a gente tem N realizações desse evento. E a gente quer qual a probabilidade. Então, por exemplo, se eu jogar o dado 10 vezes, qual é a probabilidade de eu tirar 6 uma vez? Qual é a probabilidade de eu tirar 6 duas vezes? Qual é a probabilidade de eu tirar 6 3 vezes? Então, é essa probabilidade que está sendo distribuída pela distribuição binomial. Se eu jogo, se eu realizo o meu evento N vezes, como é que eu distribuo essa probabilidade de acordo com o número de sucessos que eu obteria depois de N realizações do meu evento. Então, agora ela tem 2 parâmetros, porque além da probabilidade de sucesso do evento, você tem o número de realizações do evento, que tem que ser aí um número natural, então positivo e inteiro. Não tem como eu ter meia jogada de um dado, não tem como eu jogar menos 2 dados. Então tem que ser um número natural para o nosso N, o nosso número de tentativas. Mas a probabilidade continua sendo um número real entre 0 e 1. E aí o que a gente chama de suporte da função é o range de valores para o qual ela é válida. E nesse caso, por exemplo, ela é válida de 0 sucessos a N sucessos.
né? Pensa de novo, se eu vou jogar um dado 10 vezes, eu posso tirar nenhum 6, que seria 0, eu posso tirar 1, 6, 2, 6, 3, 6, eu posso tirar 6 10 vezes, que é n. Mas se eu jogo o dado 10 vezes, não tem como eu tirar 6 11 vezes. Então, isso está fora do suporte da minha função, né? Isso não existe. Só é possível, eu posso falhar todas as vezes, ou eu posso ter sucesso todas as vezes, mas eu não posso ter um número maior de sucessos do que o número de tentativas, né? E aí, a nossa função de distribuição de massa de probabilidade é essa função que está aí embaixo, né? Que seria, né, n tentativas kk vezes a probabilidade elevada ao número de sucessos vezes 1 menos a probabilidade elevada ao número de tentativas menos o número de sucessos. Parece bem complicado, né, essa função? Vamos ver se a gente consegue desmembrar isso aí e entender o que essa função está mostrando para a gente. Em primeiro lugar, só para relembrar, né, se isso estiver parecendo meio esquisito, esse símbolo, esse termo, né, de n sobre k, entre parênteses, é uma análise combinatória, né? Vocês podem lembrar disso, da época do vestibular, análise combinatória, né? Então, esse n sobre k significa uma combinação de n resultados k a k, né? E isso, né, na verdade, representa, né? Pode ser representado por esses parênteses, pode ser representado por esse czão, né? Mas a fórmula é essa aí, né? N fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Então, se já estava complicado antes, imagina agora, né, que a gente está botando um fatorial. Mas lembra que o fatorial é o número multiplicado, né, pelos números antecedentes até chegar em 1. Então, se a gente olhar embaixo, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? E, então, por exemplo, se a gente quer calcular, né, quantas combinações dos números 1 a 4 eu consigo fazer se eu pegar 2 números por vez, né? Então, seria uma combinação, né, de 4 valores, 2 a 2, tá? A gente entra aí na fórmula, tá? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, tá? Vai me dar aí 6 combinações diferentes, né? Então, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 4, né? Nesse caso, como a ordem, né, nesse tipo de análise combinatória, a ordem dos valores não importa. Então, a combinação de 1 e 4 é a mesma coisa que a combinação de 4 e 1, tá? E se a gente não quiser fazer conta, a gente pode usar o R, né, para fazer contas para a gente. Por exemplo, o R tem duas funções para fazer análise combinatória. Se eu usar a função choose, e aí eu estou dizendo, né, 4, 2 a 2, ele me dá o número de combinações possíveis. E se eu usar essa função combin, né, 4, 2 a 2, ele me dá todas as combinações possíveis, né? 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 4. Então, voltando aí na nossa fórmula da distribuição binomial, vamos ver se a gente consegue entender essa equação que parece complicada, né? Então, lembra, a gente quer, né, num número de tentativas n, a gente quer ter k sucessos, tá? Então, imagina, por exemplo, que eu quero ter 3 sucessos. P é a probabilidade de um sucesso, né? Lembra lá quando a gente falou na nossa aula de probabilidade que quando eu quero, né, observar vários eventos simultaneamente, isso é uma interseção de probabilidades. E quando é uma interseção, eu multiplico as probabilidades, né? Então, no caso, se eu quero ter k sucessos, vamos dizer que k seja igual a 3 sucessos, eu tenho que multiplicar a probabilidade de um sucesso, né, vezes a probabilidade de outro sucesso, vezes a probabilidade de outro sucesso. P vezes P vezes P, que é a mesma coisa que P elevado a 3. Né? Então, o que a gente está fazendo com esse termo aí, P elevado a K, é calculando a probabilidade de obter 3 sucessos. Tá? Se a gente tem 3 sucessos, necessariamente a gente vai ter, né, em 10 jogadas, a gente vai ter, ou em 10 tentativas, a gente vai ter 7 falhas. Por isso que é N menos K. Né? É a probabilidade, é o número de vezes que a gente vai ter falhas. Tá? E aí a lógica é a mesma,
né? Lembra que a probabilidade de falha é o complementar da probabilidade de sucesso, então 1 menos P. Tá? E como a gente vai ter 7 falhas, então, de novo, é uma interseção de probabilidades, é a mesma ideia, né, da probabilidade de sucesso, a gente tem que calcular também a probabilidade das 7 falhas. Tá? Então, é a mesma coisa, é como se fosse Q elevado à sétima, né? Mas para a gente só ter um parâmetro, né, na nossa função, a gente define tudo em função de P. Então, a gente tem P elevado a K, probabilidade de 3 sucessos, vezes 1 menos P elevado a N menos K, probabilidade de 7 falhas. Né? Então, uma situação que me dê 3 sucessos e 7 falhas atende, né, ao que eu quero, né, modelar com essa função. Então, se eu jogo o dado a primeira vez, sucesso. A segunda vez, sucesso. A terceira vez, sucesso. Quarta vez, falha. Quinta falha. Sexta falha. Sétima falha. Oitava falha. Nova falha. 10ª falha. Beleza. Isso me dá, né, o que eu espero aí, que seria 3 sucessos em 10 tentativas. Mas essa não é a única combinação possível. Né? Por exemplo, se eu jogar o dado 10 vezes e primeiro tiver 7 falhas e depois 3 sucessos, também satisfaz o que eu quero. Se eu jogar o dado 10 vezes e tirar sucesso, falha, sucesso, falha, sucesso, falha, 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 também responde ao que eu quero. Então, daí que vem esse termo da análise combinatória, porque eu tenho que multiplicar essa probabilidade, né, de ter uma combinação de 3 sucessos e 7 falhas pelo número de combinações possíveis de 3 sucessos e 7 falhas em 10 jogadas. Né? Então, é como se fosse uma união das probabilidades. É a união da probabilidade de primeiro ter 3 sucessos e depois 7 falhas, com a probabilidade de primeiro ter uma falha, depois 3 sucessos, depois mais 6 falhas, né? E todas as combinações possíveis. Né? Só que essa soma, essa união de várias probabilidades é a mesma. Como ela sempre vai ser igual, porque o número de sucessos e o número de falhas nunca muda, a gente pode simplesmente multiplicar essa probabilidade pelo número de combinações possíveis. Né? É como se eu estivesse somando todas essas probabilidades, né, tantas vezes quantas combinações possíveis. E essa é a nossa função de distribuição de probabilidade. Não é tão complicado assim, né? Quando a gente entende o que cada termo significa, não é tão complicado assim, né? Probabilidade de 3 sucessos, junto com a probabilidade de 7 falhas, que seria a probabilidade total, né, desse meu resultado de jogar o dado 10 vezes, multiplicado pelo número de combinações possíveis em que eu posso ter esse resultado de K sucessos, N menos K falhas. Isso me dá, né? Isso é a minha função de distribuição de probabilidade. Então, agora com essa função, eu posso calcular a probabilidade de ter 2 sucessos em 5 jogadas, 4 sucessos em 20 jogadas, 200 sucessos em 4.500 jogadas, não importa. A partir do momento que eu sei quantas tentativas eu tenho e qual o número de sucessos que eu espero obter, eu consigo calcular a probabilidade de obter esse número de sucessos depois de tantas tentativas. Então, se a gente voltar no nosso exemplo lá da planta carnívora, né, qual seria a probabilidade, né, de que 7 insetos seriam capturados em 10 visitas se a probabilidade de captura é de 0,2. Né? Então pensa, essa planta não é muito boa em capturar insetos. Né? Ela só pega um inseto 20% das vezes. Tá? Então imagina que em 10 visitas, para ela capturar 7 insetos, sabendo que ela é ruim de captura, provavelmente a probabilidade é baixa. Né? É possível? É possível. Mas não é provável. Né? Uma planta que é muito ruim de captura, capturar 70% dos insetos que visitam, né? Difícil. Tá? Então, a gente pode usar a nossa função aí para calcular. Né? Na primeira linha, eu estou mostrando a função, mostrando como é que a função, né, se desdobra aí matematicamente para a gente fazer o cálculo. Né? E aí a gente pode plugar aí na nossa função os nossos valores. Então, a gente tem 10 tentativas, nosso número esperado de sucessos é 7 e a probabilidade de sucesso é 0,2. Então, a gente teria aí, né, o número de combinações de 7 valores
né? De 10 valores, 7 a 7, vezes a probabilidade de sucesso elevada ao número de sucessos, vezes a probabilidade de fracasso elevada ao número de fracassos. Resolvemos essa conteira toda aí e a gente cai aí numa probabilidade de 7,9 vezes 10 a menos 4. Probabilidade baixíssima, né? O que faz sentido. Uma planta que é ruim de captura, né? Não vai, né, raramente, muito raramente, vai capturar 7 insetos a cada 10. É possível, mas não é provável. Tá? Então, vamos ver aí, né? Sempre bom praticar. Tenta resolver aí esse exercício sozinho, né? Quão provável é que se eu jogar uma moeda 5 vezes, eu tire 3 caras, né? Então, pensa aí, quem é o nosso N, quem é o nosso K, usa a equação e calcula. Tá? Então, dá uma pausadinha aí no vídeo, calcula e depois volta para ver a resposta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, né? O que a gente quer achar, quais são as informações que a gente tem. A gente tem aí, né, que essa variável aleatória x, que no caso é a jogada da moeda, tem uma distribuição binomial, né? Esse til em estatística significa está distribuído como, né? Então tem uma distribuição binomial com P igual a 0,5, porque a gente está jogando uma moeda, cara, coroa, 50% de chance, assumindo que é uma moeda honesta, né? Então, nossa probabilidade de sucesso é 50%, e a gente está jogando a moeda 5 vezes, então o nosso N, o nosso número de tentativas, é igual a 5. E eu quero saber a probabilidade de tirar 3 caras, 3, né? Cara é o que eu decidi como meu sucesso, então o meu K é igual a 3. E o que eu quero saber é a probabilidade de obter 3 sucessos em 5 jogadas, tá? Coloco aí os valores na fórmula, né? E chego aí que a probabilidade de eu tirar 3 caras em 5 jogadas de moeda é de mais ou menos aí 31%. Beleza? Fácil. Também dá para fazer isso no R, né? Eu posso simplesmente entrar os termos da função, se eu quiser calcular. Então, estou fazendo, lembra, né? Aquela função choose, calcula para mim o número de combinações. Depois eu posso pegar a probabilidade e elevar o número de sucesso. Posso pegar a probabilidade de fracasso, elevar o número de fracasso, multiplicar todo mundo, né? E me dá aí a probabilidade. Mas o R, sendo uma linguagem que foi criada para estatística, né? Ele tem, né, convenientemente, funções já para você simular valores ou calcular probabilidades para várias distribuições de probabilidades. Então, por exemplo, né, para a distribuição binomial, a gente tem essa função dbinom, que é uma, né, quando ela é d, ela calcula a nossa probabilidade. Tá? Isso tem a ver depois com as funções contínuas, que são densidades de probabilidade. Mas, né, quando começa com d, dbinom calcula probabilidade para uma distribuição binomial. Se fosse d-norm, calculava para uma normal. Se fosse d-unif, calculava para uma uniforme. Se fosse d-Poisson, calculava para uma distribuição de Poisson. Por aí vai. Né? O d calcula para a gente a probabilidade. Então, aí eu entro com os parâmetros, né? Número de sucessos igual a 3, size, que seria o número de tentativas, igual a 5, probabilidade de sucesso igual a 50%. Pimba, calcula para mim direitinho a probabilidade. Não preciso nem lembrar, né, da equação de distribuição, da função de massa de probabilidade da binomial. Eu posso simplesmente usar a função do R. Vamos tentar mais um, né? Pensa agora, então, que eu quero saber qual é a probabilidade, né? Quão provável é que eu jogue a moeda 5 vezes e tire entre 2 e 4 caras. Né? Sugiro que vocês tentem usar o R para calcular, em vez de calcular na mão. Acho que vai ser um pouco mais rápido. Tá? Mas pense aí que, na verdade, né, eu estou pensando em mais de uma probabilidade, porque eu tenho mais de um resultado aí do meu evento. Né? Se eu tiver 2 caras, eu estou feliz. Se eu tiver 3 caras, eu estou feliz. Se eu tiver 4 caras, também estou feliz.
Para dar mais uma dica, isso significa que eu quero saber a probabilidade de tirar 2 caras, ou 3 caras, ou 4 caras. Daí uma pensadinha, pausa o vídeo, né? Vê se consegue fazer no R. E aí depois volta aqui para ver se você acertou. Tá? Então, né, pensando na dica que eu dei, quando a gente tem ou alguma coisa, é uma união de probabilidades, né, que é uma soma de probabilidades. Então, a nossa probabilidade final é a união das 3 probabilidades. A probabilidade de 2 sucessos, a probabilidade de 3 sucessos e a probabilidade de 4 sucessos. Então, eu posso calcular cada uma delas individualmente e aí somar todas elas no final. Então, a minha probabilidade de tirar 2 ou 3 ou 4 caras é de mais ou menos aí 60%. Tá? Então, é por isso que a gente gastou aquele tempo na aula passada tentando entender um pouco essas interseções e uniões, né? Elas se traduzem aí a problemas reais de tentar estimar probabilidades das coisas acontecerem. Tá? Uma outra coisa útil, né, da gente, que as funções de probabilidade podem dar para a gente, é simular, né, um evento estatístico, tá? Uma replicação, ou várias replicações, no caso, e observar o resultado esperado, né? O que será que dá, né? Então, olha aí, por exemplo, né? Nesse pequeno código aí do R, o que eu estou fazendo é simulando 10.000 realizações, né, de um evento com uma distribuição binomial e plotando aí depois a distribuição dos meus resultados. Tá? Então, para a gente entender esse código aí aos pouquinhos, tá? A primeira linha, né? Então veja que tudo que começa aí com o joguinho da velha é um comentário, né? No R. Você pode escrever o que você quiser depois do jogo da velha, que ou na hora de você rodar o seu script, essa linha ela vai ser ignorada. Tá? Mas ela é muito importante para você colocar esses comentários e lembrar depois o que cada função do seu código faz. Tá? A coisa mais comum do mundo é você escrever um script e depois você voltar nele dali a 6 meses e não lembrar mais o que é aquilo. Tá? Então, criem o hábito de comentar, né, profusamente o seu código. Quanto mais bem comentado, melhor. Não existe um código que está comentado demais. Tá? E, né, isso é importante se você for compartilhar o seu script com outras pessoas, mas principalmente, né, uma das frases mais famosas da ciência de dados, que é, né, o seu colaborador mais provável é você daqui a 6 meses. Então faça esse favor para o futuro você e comente o seu código, né, para quando você precisar usar ele de novo daqui a 6 meses ou 1 ano, né, você não ter que reaprender tudo de novo que você fez lá. Tá? Então, a nossa primeira linha aí que é realmente executada é essa função setSeed. Né? Para isso, a gente tem que entender um pouco como computadores funcionam. Né? Então, todo computador ele tem um algoritmo, ou a linguagem, ou internamente do sistema operacional, alguma coisa, tem um algoritmo que é um gerador de números aleatórios. Tá? Então, a ideia é que com esse algoritmo você gera um número qualquer aleatoriamente. Só que tem um problema. Não é fácil gerar um número aleatório, né? Imaginei, como é que eu vou dar uma instrução? Pra gente é fácil, né? Pensa num número qualquer. Mas como é que eu vou chegar pro computador e dizer, ó, pensa num número aí qualquer? Hã? Não tem como, o computador não tem como entender isso. Então, o que os cientistas da computação fizeram foram criar algoritmos que geram números pseudo-aleatórios, que a gente chama. Então, o que é isso? É um número que, na verdade, ele segue um algoritmo fixo, né? E esse algoritmo é uma série de contas em sequência que você faz com esse número. E o resultado de todas essas contas no final, ele é um número que tem propriedades como se fosse um número aleatório. Tá? Por quê? Porque qualquer pequena mudança que eu tiver no número inicial que eu passar nesse algoritmo, o número final que sai lá na frente é praticamente aleatório. Tá? Então, por exemplo, se eu começo com o número 40... vai sair lá na frente 232. Mas se eu começo com o número 40.1, de repente vai sair lá na frente 8. Né? Então, esse é
uma criação interessante, né? Um algoritmo que você dá um input para ele, porque o computador precisa de um input, não tem como você dizer, pensa num número aí para mim, não. Você dá um input de um número para ele, e aí ele faz um monte de contas sequenciais com esse número, e o resultado que sai lá no final é como se fosse aleatório, tá? E aí, qualquer função de programação que depende de um número aleatório, por exemplo, a gente simular replicações de uma distribuição de probabilidade, vai usar essa função, né? E normalmente, o que o computador faz é pegar como esse número inicial que entra nessa sequência de números aleatórios, a hora, né? A hora exata do computador, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, transforma isso num número e entra, né, no seu algoritmo de geração aleatória. Qual o problema disso? Cada vez que você executar o seu código de novo, você vai gerar números aleatórios diferentes. Porque, né, o algoritmo gera números aleatórios. Então, cada vez que você rodar o seu código, mudou a hora, minuto, segundo aí do seu computador e ele vai gerar um valor diferente, tá? E aí o que às vezes acontece é que a gente dá um exemplo na aula, ou se você está fazendo uma análise para um paper, alguma coisa, e aí depois a pessoa tenta reproduzir o seu código e dá um resultado diferente, porque ela rodou o código em um momento diferente, em um computador diferente. Tá? Para garantir a reproducibilidade, né, a maioria dos programas, das linguagens de programação, etc., que usa geração de números aleatórios, tem uma função, que no caso do R é essa setSeed, em que você pode fixar qual é o número original que é usado para gerar a sequência de números aleatórios que você precisa, né? Então a gente fixou o número aí em 40. Tá? Que número você coloca aí é completamente irrelevante. Você pode botar o número que você quiser. Seu ano de aniversário, número de vezes que o Corinthians foi campeão, qualquer coisa. Tá? O importante é que esse número esteja fixo. E aí, né, como o algoritmo de geração de números aleatórios, na verdade é um algoritmo fixo, toda vez que a pessoa rodar o seu código, ela vai gerar os mesmos números aleatórios. Tá? Então isso é comum, é sempre bom usar isso se você está fazendo uma demonstração ou para um paper também, se você está fazendo uma simulação, para os seus resultados não mudarem cada vez que você rodar o código de novo. Né? E assim, vai ficar sempre muito parecido, porque as propriedades probabilísticas estão sendo respeitadas. Mas para não ficar mudando a casa decimal, né, é sempre bom a gente fixar essa geração de números aleatórios. Então a gente fixa ela em 40, e aí a função seguinte, né, essa função RBinom. Então lembra que antes a gente usou a DBinom, que era para calcular a probabilidade baseada numa distribuição binomial. A RBinom, ela simula realizações de um evento com distribuição binomial. O R é de random, né, de aleatório. Então o que eu estou pedindo aí nessa função é: simule aí para mim 1000 realizações de um evento com distribuição binomial, né, com 10 tentativas e a probabilidade de sucesso igual a 0,2. Então imagina que se fosse jogar, né, se fosse jogar uma moeda, o computador ia jogar 10 moedas, ver quantas caras saiu, anotou, joga 10 moedas de novo, vê quantas caras saiu, anotou e repete isso 1000 vezes. Tá? A gente precisa da geração de números aleatórios para que realmente cada jogada, cada repetição dessa, né, seja aleatória. Mas quando eu fixo o meu número aí de 40, toda vez que vocês reproduzirem esse código vai dar exatamente, né, o mesmo resultado das 1000 realizações. Tá? O gráfico vai sair exatamente igual e tudo. Então é por isso que isso daí está aí. Né? E aí a gente pode ver o resultado da nossa simulação. Então a gente usa essa função hist para desenhar um histograma. Tá? Um histograma de quem? Do X, que é onde a gente guardou as nossas 1000 simulações aí da binomial. Eu quero 7 divisões, né, do meu histograma, então breaks igual a 7. Min igual a NA, quer dizer que eu não quero título no meu gráfico. NA é um valor do R que significa not available, significa não tem, né? O famoso tem, mas está faltando.
Então, quando eu boto main igual a NA, significa que eu não quero um título, senão ele ia gerar um título automático, histograma de X. Não quero título, peço para ele não me dar o título. E o col é a cor das barrinhas que eu quero aí um 70% de cinza. Então o R tem vários nomes de cores pré-definidos, já gravados. Para tons de cinza ele tem, né? O Gray 10, Gray 20, Gray 30, Gray 40. Para, né, 10% de cinza, 20% de cinza, 30% de cinza. Eu quero aí 70% de cinza para as barrinhas ficarem cinzinhas. E aí, pum, ele desenha para mim, né, esse gráfico. Tá? Então isso aí é o resultado das 1000 simulações. Né? Então das 1000 simulações eu tive 300 e poucos resultados com um sucesso, 200 e poucos resultados com 2 sucessos, 300 e poucos resultados, 200 e muitos com 2 sucessos, 200 e poucos com 3 sucessos, pouquinho menos de 100 com 4 sucessos e por aí vai, né? Então a gente vê que, logicamente, se a probabilidade de sucesso é de 20%, a gente imagina que na maioria, né, das réplicas de 10 tentativas, a gente tem um número baixo de sucessos, né? 1, 2, 3. Tá? E isso é o resultado da nossa simulação. Tá? Então, comparando aí com os nossos resultados anteriores, né? Então a gente tinha calculado as probabilidades de 2 sucessos, ou 3 sucessos, ou 4 sucessos. Então, tá aí, né? Se você ainda tem o código que você usou, né? O que eu estou fazendo aí é juntando probabilidade, né? O Czinho, lembra? Concatenar, colocar um valor na frente do outro. Da probabilidade de 2, probabilidade de 3 e probabilidade de 4, que eu tinha calculado já no exemplo anterior. E eu estou colocando isso dentro de uma função que chama round, que ela arredonda os valores, né? Para os valores saírem bonitinhos, eu estou pedindo para ela arredondar com 2 casas decimais. Então ficou bonitinho, 0,3, 0,2, 0,09. Tá? E depois eu estou na linha de baixo, o que eu estou imprimindo aí é a soma das 3 probabilidades, né? Que era a resposta do exercício. Então P2 mais P3 mais P4, também arredondando isso aí para 2 casas decimais. E se a gente olha, né, a nossa simulação, que é a situação que a gente estava tratando, né? Desculpa, essa aqui é uma simulação um pouco diferente, porque ela é com a probabilidade de 50%, né, não de 20%. A gente vê, né, probabilidade de 2 sucessos, está aí em torno de 0,30, está aí a barrinha, né, entre 1 e 2, 0,30. Probabilidade de 20 sucessos, de 2 sucessos, de 3 sucessos, 20%, está aí mais ou menos a barrinha entre 2 e 3. Probabilidade de 4 sucessos, 9%, está aí mais ou menos a barrinha entre 3 e 4. Né? Se a gente quisesse saber a probabilidade de 3, 2 ou 3 ou 4, a gente poderia somar a altura das barrinhas e a gente teria, né, essa probabilidade. Beleza? Então essa é a ideia de uma distribuição de probabilidade. Tá? É uma função que define para a gente qual é a probabilidade esperada para todos os resultados possíveis, né, da nossa variável aleatória. Né? Então ela dá uma ideia da expectativa que a gente tem para essa variável aleatória. Se a gente muda a distribuição de probabilidade, a gente muda o que a gente espera, né, que seja variável aleatória. Ou se a gente muda os parâmetros, né, o valor dos parâmetros da distribuição de probabilidade, a gente também muda o que seria esperado, né, para essa distribuição. Mas qual é a vantagem disso? Né? Para que usar isso? Por que a gente tem que saber a distribuição de probabilidades? Né? E pensando um pouco mais, será que os dados ecológicos realmente seguem uma distribuição específica? Será que as coisas da natureza são tão bem comportadinhas assim? Né? Ou será que não? Será que a gente está perdendo nosso tempo? Será que isso é uma coisa ultrapassada? Né? Da onde veio? Será? Por que as pessoas inventaram distribuições de probabilidade? Uma das vantagens, ou a grande vantagem, né, das distribuições de probabilidade é que elas têm propriedades conhecidas. Tá?
cada vez que um estatístico cria uma distribuição de probabilidade, ele trabalha ela matematicamente de forma que ela tenha soluções, né, conhecidas para as suas propriedades. Tá? Por exemplo, as duas principais propriedades que a gente está interessado numa distribuição de probabilidade é a esperança, lembra que a gente falou antes, né, a esperança, né, qual o valor mais esperado, qual o valor mais provável, né? Então, toda distribuição de probabilidade ela tem uma solução matemática para você calcular a esperança, né? Qual é o valor mais esperado. Por exemplo, para a distribuição binomial é, né, a probabilidade de sucesso multiplicado aí, né, pelo número de sucessos e a variância, tá, que mede a dispersão da variável, tá? O quanto que a variável, o quanto você espera, né, que os valores assumidos por essa variável estejam espalhados aí dentro do espaço numérico ou agregados, tá? Também no caso aí da variância da binomial, a gente tem isso aí. Geralmente, a variância sempre é calculada em relação à esperança, né? Então, a gente está vendo aí, ó, xi, que é uma observação, né, menos a média. Ou seja, o quanto que cada valor se aproxima ou se distancia da média. Se os valores se distanciam mais da média, a gente tem uma variância maior, a gente tem uma dispersão de valores maior. Se os valores tendem a estar sempre próximos da média, a gente tem uma dispersão menor, está todo mundo juntinho, e a variância é menor. Tá? Então, atualizando aí o que a gente sabe da nossa distribuição binomial, né? A gente já sabia dos parâmetros, NP, o suporte da função, a função de massa de probabilidade, e agora a gente tem também equações para calcular, né, a esperança da variável e a variância da variável. Tá? Que no caso da distribuição binomial, para a gente saber a esperança, né, o número esperado de sucesso, é n vezes p, e a variância, né, um número que vai medir a dispersão desses dados, é np vezes 1 menos p. Tá? Isso aí é determinado, né, a partir de cálculo, de álgebra, etc. Né? Mas essas funções de probabilidade elas têm uma solução conhecida. Se eu começasse a juntar probabilidades de várias coisas, né, então, qual é a probabilidade da planta capturar o inseto e do inseto ser do tipo coleóptera e o peso ser maior do que 50 gramas e o vento está soprando na direção leste? Eu poderia simular essas probabilidades todas e gerar uma distribuição de valores. Mas se essa distribuição não tem uma forma conhecida, eu não tenho uma continha fácil, aí, n vezes p, para calcular o valor esperado. Eu teria que realmente simular milhões de replicações para daí ver mais ou menos ali qual é o valor mais esperado desse resultado. Tá? Se eu assumo, seja lá qual é o meu processo, quão complexo ele seja, que o resultado dele segue uma distribuição de probabilidade conhecida, eu tenho a continha pronta ali para calcular esses valores esperados. Tá? Então, por exemplo, se a probabilidade de captura do inseto é 0,2, qual é o número médio de capturas que eu esperaria ser depois de 10 visitas? Tá? Que no caso da binomial é bem lógico. Né? Se uma probabilidade é de 20%, 20 insetos a cada 100, depois, né, após 10 visitas, eu esperaria que ele capturasse em média 2 insetos. Né? Então, n vezes p, 10 vezes 0,2, 2 insetos. Nesse caso, tá fácil, porque era 10 insetos, né? Mas eu poderia capturar 10 visitas, mas eu poderia calcular isso para 11 visitas, 1.542 visitas, 10.497.532 visitas, né? Não interessa. Sabendo a probabilidade de captura e quantas visitas, quantas tentativas, eu faço aí a minha continha e eu já sei qual é a média, qual é o número médio esperado de sucesso. Né? E a variância vai dizer para mim quão variável que eu espero que seja, né, os valores em torno dessa média. Né? Será que, né, a planta vai capturar muitos insetos, poucos insetos, assim, né, de uma tentativa para outra?
né? Geralmente vai ser 2, às vezes vai ser 1, vai ser nada, vai ser 10. Tá? Então a variância me dá uma ideia dessa dispersão. Tá? Se a gente botar isso no gráfico, né? Se a gente fizesse a nossa simulação lá de 1000 valores, essa aí é a simulação de 1000 valores para n igual a 10, p igual a 0,2, tá? Valor esperado, 2 sucessos, né? Variância 1,6. Então vê que realmente, né? Se a gente fosse equilibrar esse gráfico, se essas barrinhas tivessem peso e a gente tivesse que equilibrar esse gráfico em cima de uma agulha, a gente provavelmente ia colocar a agulha em cima do 2, né? E aí ficaria o peso das barras mais ou menos dividido aí para um lado e para o outro, né? Então essa é a nossa média, né? É o centro de massa da distribuição, tá? Mas se eu mudo a minha probabilidade, muda a minha expectativa. Então agora olha só, eu mudei a probabilidade de 20% para 90%. Então agora, né, se a probabilidade de captura é 90%, né, eu espero em média que se capture 9 a cada 10 insetos. Tá? Mas veja que a variância também diminuiu, ela era 1,6 e agora ela é 0,9. E a distribuição ficou um pouco mais achatadinha, a gente não tem mais, né, um range de valores aqui, né, que vai de 0 até 7 ali, né, sucessos. Agora ela está mais apertadinha ali. O número de sucessos que geralmente aparece é muito mais reduzido. Por quê? Pensa que se a probabilidade de sucesso é muito alta, né, não vai ter muita variação, porque quase sempre é sucesso. Né? Quase sempre é sucesso. Não vai ter muita variação fora do sucesso. Por isso que a variância reduz. Né? E aí a gente tem aí, de novo, se a gente equilibrasse isso aí mais ou menos em torno aí do 9, você teria, né, a nossa distribuição de massa equilibrada aí em torno de 9 sucessos. Aí veja como a forma da distribuição muda completamente. Né? A gente treina muito, né? Eu pelo menos sempre fui assim. Né? A distribuição normal, a gente aprende a carinha, né, da distribuição normal, com aquela forma de sino. E aí quando a gente estuda outras distribuições, a gente quer saber, mas qual é a forma dessa distribuição? Qual é o desenho dela? Né? Qual é o gráfico dela? E para muitas distribuições, né, para a maioria delas, na verdade, o desenho não é tão constante quanto é o desenho da distribuição normal. Por exemplo, o desenho aqui de uma binomial muda completamente, né, dependendo dos parâmetros. Isso vai ser verdade para a maioria, né, das distribuições. Enquanto que a distribuição normal, o máximo que ela faz é ficar mais gordinha e mais magrinha, né? Então essa é a nossa, né? Por isso que se criaram essas funções de distribuição de probabilidade, né? Porque elas têm propriedades conhecidas, né? E aí vale a pena lembrar que isso tudo foi inventado antes da gente ter computador, né? Então não era fácil fazer uma simulação. Tem que fazer uma simulação de uma binomial aí com probabilidade de sucesso igual a 2 ou igual a 0,5 e 10 tentativas. Beleza, senta aí, joga 10 moedas 1000 vezes e anota o resultado. Né? Tá aí a sua simulação. Depois conta quantos 2, quantos 3, quantos 4, né? A mão, e aí desenha o seu gráfico. Né? Então, para daí você saber qual é o valor mais provável esperado. Então, não era prático. Né? E aí, criando essas distribuições teóricas, né, que têm propriedades conhecidas, aí você tinha problemas tratáveis. Se eu quero saber qual a probabilidade de eu ter 582 sucessos em 10.000 tentativas, eu não preciso jogar 10.000 moedas várias vezes, tipo 1000 vezes, para daí saber o número de sucessos, contar o número de sucessos e ter a minha estimativa de qual é, né, o número de sucessos mais provável. Eu entro lá os valores na minha equação e eu já tenho a resposta. Tá? Então é por isso que as distribuições de probabilidade foram criadas. Hoje em dia você teria mais liberdade de trabalhar sem distribuições, construindo, né, as suas distribuições, combinando probabilidades individuais do jeito que você quisesse. Né? Mas, né, a maioria do que a gente faz, da estatística que a gente usa, foi toda criada e definida antes de ter computadores, e a gente continua praticando ela mais ou menos da mesma forma. Vamos dar um exemplo, né, de como o computador muda as coisas. Né? Então aí a gente está fazendo agora uma outra simulação, né,
de uma distribuição binomial, tá? Então, os parâmetros aí da minha distribuição são n igual a 10, 10 tentativas, probabilidade igual a 0,2, e porque eu assumo que isso tem uma distribuição binomial, e a distribuição binomial tem propriedades conhecidas, eu vou lá e vejo que a esperança da minha variável é n vezes p, 10 vezes 0,2 dá 2, beleza. Calculei a minha esperança, o meu valor esperado. Se eu não tivesse essa função conhecida, eu poderia simular. Então aí nessa linha aí, a terceira linha, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquela simulação lá do RBinom, né? Jogando dentro dessa variável que chama sim, de simulação, só que eu estou pedindo para ele fazer 10.000 réplicas, né? Simulações de 10 tentativas com probabilidade igual a 0,2. Tá? E aí, tudo isso que eu quero, né? Faça as réplicas, jogue dentro da variável sim, eu boto isso dentro dessa função que chama systemTime, e o que ela vai fazer, ela vai calcular para mim, ela vai retornar para mim quanto tempo demorou para executar essa função. Tá? Então ela diz para mim que no total demorou isso em torno de 0,4 segundos para fazer isso. Né? E aí se eu calculo a média da minha simulação, né, que é o valor esperado, está aí, né, 1,99978, que é praticamente 2. Né? Então, duas maneiras diferentes de eu estimar o meu valor esperado. Eu posso calcular isso analiticamente, né, assumindo uma distribuição de probabilidade conhecida e usando, né, a equação da esperança para essa distribuição de probabilidade, ou eu posso fazer na força bruta, né, simula para mim 10 milhões de vezes, e aí eu vou calcular a média e ver qual é o valor mais esperado. Né? E as duas coisas dão o mesmo resultado. Agora imagina se você tivesse que ter um estagiário que ia jogar 10 moedas, 10 milhões de vezes para você, quanto tempo isso ia demorar, né? Que era a situação antes dos computadores. Por isso o interesse, né, em criar distribuições de probabilidade conhecidas. Tá? Só uma clarificação a mais aí para esse código. Né? Se você coloca um ponto e vírgula no R, é como se fosse um final da linha. Tá? Então eu estou colocando ponto e vírgula aí nesse primeiro pedacinho, só para o código ficar mais curtinho e não cair fora da página. Então, em vez de eu botar não uma linha, n igual a 10, na linha seguinte, p igual a 0,2, eu boto esse ponto e vírgula, e aí o R vai ler isso como se fossem duas linhas separadas. Primeiro ele faz n igual a 10, depois ele faz p igual a 0,2. Se eu não botasse o ponto e vírgula, ele ia dar um erro, porque ele não entendeu o que eu estou querendo fazer. Tem dois comandos na mesma linha. Tá? Mas o ponto e vírgula avisa para ele, não, para aqui, respira, depois faz o próximo. E é a mesma coisa na linha de baixo. Né? Antes do ponto e vírgula, eu estou calculando a média, n vezes p, e guardando aí nessa variável e de x. E aí depois do ponto e vírgula, eu estou simplesmente pedindo para ele mostrar para mim o resultado, que é 2. Ok? E aí o gráfico, né, da nossa simulação, o nosso histograma da simulação de 10 milhões de observações, tá? Pedindo aí de novo, né, a quebrinha aí de 0 a 2, o limite do eixo x também de 0 a 10, porque se você não coloca, né, como não tem nada aí praticamente de 9, 10 sucessos, o R dá uma, né, ele tenta estimar qual seria o melhor tamanho do eixo e ele corta fora os números. Então eu estou pedindo, ó, não, eu realmente quero ver tudo de 0 a 10, men igual a NA sem título, né? Aí ele desenha um histograma para mim. E aí depois eu estou pedindo com essa função ABLine, é uma função para você desenhar linhas, né? Chama AB porque você pode definir a sua linha pela equação da reta, né? A mais B vezes Y. Ou você pode, se você quiser uma linha vertical, você simplesmente diz onde no eixo X que essa linha vertical tem que passar. Se você quiser uma linha horizontal, você define onde no eixo Y que você quer essa linha horizontal passando. Então, no nosso caso, eu falei, olha, eu quero uma linha vertical, então o Vzinho, né? E onde que ela vai cruzar o eixo X? Ela vai cruzar na média, né? No valor esperado. Que cor que eu quero que essa linha seja? Vermelha. E eu quero fazer ela mais grossinha, né? Então, LWD é o line width, grossura da linha,
grossura da linha igual a 2, para ela ficar mais grossinha, mais visível. Ele desenha essa linha vermelha para mim, que está aí exatamente, né, no centro da função de massa de probabilidade, né, que seria 2 sucessos. Né? O valor mais esperado, 10 jogadas, probabilidade 0,2, é de você ter 2 sucessos. E aí a gente tem uma variedade aí de distribuições, né, de probabilidade discretas. Eu realmente não vou ficar aqui explicando cada uma, mostrando a equação nem nada, porque não faz muito sentido, tá? Entendendo como é que uma distribuição de probabilidade funciona, vocês vão entender todas elas, vai ser a mesma coisa, vai ter uma função de massa de probabilidade que vai ser definida por alguns parâmetros e você vai ter uma equação para calcular a esperança, uma equação para calcular a variância, né? Então a gente teve aí a Bernoulli, que a gente viu, né, que é uma binomial com n igual a 1. A gente tem a própria binomial. Desculpa que a matemática aí não ficou formatada direito no slide, mas depois eu corrijo, né, na versão que vai ficar online. Então a binomial, que tem os parâmetros aí n e p, né, que seria o número de sucessos esperado em várias tentativas. A gente tem a multinomial, né, que aí vai ter os parâmetros n e p1, p2, p3, pk, né, que seria uma generalização da binomial quando você tem mais de 2 resultados possíveis. Então, em vez de ter sucesso e fracasso, se eu tenho, por exemplo, os resultados são baixo, médio e alto, aí eu tenho que usar uma distribuição multinomial. E aí P1, P2, PK qual é a probabilidade de ser alto, de ser baixo e de ser médio. Né? Então a gente vai ter que, né, tem que ter probabilidade para cada um dos resultados possíveis. Tá? A distribuição de Poisson, né, que é o número esperado de sucesso para um número desconhecido de tentativas. Tá? Tem só um parâmetro que é o lambda. A gente tem a distribuição binomial negativa, que aí é calcular o número de falhas esperado até que você ocorra um número de sucesso. Então, no caso da planta, né, se eu quiser pensar, em média, quantas vezes a planta vai falhar em capturar um inseto até que ela consiga capturar 4 insetos? Distribuição binomial negativa me daria isso. Penso que isso poderia fazer sentido. Por exemplo, cada vez que ela tenta capturar um inseto, ela está gastando energia, porque ela tem que disparar o mecanismo dela de captura. Então, isso seria uma coisa interessante, uma variável interessante. Quantas vezes, em média, eu espero que ela falhe até ela conseguir 3 insetos? Né? E se o gasto dessas falhas for maior do que o ganho nutricional desses 3 insetos, provavelmente essa planta vai morrer, porque ela vai gastar mais energia do que ela precisa. Né? A distribuição geométrica, estimativa do número de... Aí é o contrário, agora é a estimativa do número de tentativas até que você tenha a primeira falha. Né? Então, se eu sei que a planta tem uma probabilidade de 0,2, quantas visitas de inseto eu espero que ocorra até que ela tenha a primeira falha em capturar o inseto, em média. Tá? Tem aí também, por exemplo, a beta binomial, que seria igual a uma binomial negativa, né? Mas com uma probabilidade de sucesso variável. Então, de repente, ao longo do tempo, por exemplo, quanto mais vezes a planta tenta e falha, mais difícil é para ela capturar a próxima vez. Então, aí teria uma distribuição beta binomial, que a probabilidade está mudando, né, ao longo do tempo. Tá? E aí, normalmente, né, como é que você decide qual é a distribuição? Isso é uma coisa importante. Né? Não existe uma distribuição real e a sua tarefa é descobrir qual é a distribuição real dos dados. Então, eu tenho um problema lá, eu estou estudando sucesso reprodutivo de sapos. Eu tenho que descobrir qual é a distribuição real, né, na natureza de sucesso reprodutivo de sapos. Não existe. Essa distribuição não existe. Tá? Então não é assim que a distribuição é uma coisa que ela existe e a sua tarefa é ser um detetive e descobrir qual é realmente a distribuição da natureza disso. Não. Você tem que pensar no seu processo, como ele é, e escolher. É uma escolha, tá? Por isso que a estatística é subjetiva. É uma escolha. Você escolhe qual é a distribuição que você acha que representa melhor o seu problema, tá?
Então, no caso da captura da planta, eu estou querendo estudar, eu vou pensar, mas então é captura ou não captura, é um evento binário, isso pode ocorrer várias vezes, né, cada vez que um inseto visita, então eu acho que eu posso descrever esse processo com uma distribuição binomial. Mas é uma escolha, tá? Você pode até calcular depois, se você tiver dados observados, o quanto que a sua distribuição realmente se encaixa nos dados. Aí você pode, inclusive, comparar várias distribuições e escolher aquela que se encaixa melhor nos seus dados. Mas ainda assim, é uma escolha, tá? Você não está descobrindo qual é a distribuição real dos dados, porque essa distribuição não existe, né? As funções de distribuição de probabilidade, elas são super simplificações, né, dos processos. Tá? E os processos naturais, eles são extremamente complexos. Então, não existe, né? Não tem como você descobrir. Tá? Então, é simplesmente uma decisão subjetiva. Qual distribuição de probabilidade que eu acho que representa melhor o meu problema? Né? E você pode ter mais de uma, várias vezes, que podem representar igualmente bem, vão dar resultados diferentes, e aí é uma questão subjetiva que você tem que fundamentar. Ah, eu acho que é essa por causa de tal. Tá? Mas é sempre uma escolha. Então, né, já entrando de novo nessa discussão de que estatística não é uma coisa mágica, objetiva. Você não vai descobrir qual é a distribuição real dos dados e aí vai usar o computador, vai dizer para você, olha, os seus dados são distribuídos assim. Não, é uma escolha. No máximo, o computador vai dizer para você, olha, dentre todas essas opções que você me deu de distribuições de probabilidades, eu comparei ela com os dados e a que parece que representa melhor é essa aqui. E aí você decide, então tá, então dentre essas opções, a que melhor representa os dados é essa aqui, eu vou usar essa aqui. Mas de repente, se você desse mais opções para o computador, aparecesse outra distribuição que é melhor ainda, né? Então, de novo, você não está descobrindo nada, você está escolhendo, é uma escolha, tá? Sim, puramente subjetiva. Subjetiva não quer dizer que é um chute, tá? Você vai fundamentar a sua escolha, mas ela é subjetiva. Outras pessoas poderiam ter escolhido diferente. Então, a gente fecha aqui essa nossa aula sobre distribuição de probabilidade discreta, tá? E aí a próxima aula, então, a gente vai falar das distribuições de probabilidade contínuas, tá bom? Qualquer dúvida, lembre, só escrever, né? Ou guardar as dúvidas, anota aí para quando a gente tiver as nossas sessões interativas. Até mais!